De volta, nobres alunos, para a terceira parte da aula do sábado pela manhã, hoje, dia 20 de fevereiro de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 1, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7, de Camusim, os melhores. Falando da gestão, da administração, falamos aqui, inclusive, das matrizes energéticas brasileiras, não é? Como o Brasil é importante, inclusive do ponto de vista energético, que é uma área de seu interesse, hidrelétricas, matrizes solares, matrizes eólicas, biocombustíveis, a exemplo do etanol e muitos outros. Temos termoelétricas, que são indústrias que nós não queremos tanto, né, na produção de energia, porque são muito poluentes, mas no caso de uma emergência, as térmicas podem ser utilizadas. Temos muito, mas muito em recursos, muita matéria-prima, muitos insumos, muitas condições. Somos, de fato, abençoados em território, em terras agricultáveis, em biodiversidade. O Brasil tem uma boa população, de mais de 210 milhões de habitantes, mas tem território para todo mundo. A grande questão é que existe uma concentração muito forte dessa população em algumas áreas. Tem minério. Segundo analistas, o Brasil ainda tem 800 anos de minério de ferro a explorar, e é do ferro que se faz o aço. O Brasil tem nióbio, quase todas as reservas do mundo. O Brasil tem grafeno. O Brasil tem petróleo. Segundo alguns geólogos, o Brasil pode ter mais petróleo do que a Arábia Saudita, e nós não sabemos ainda. E onde tem petróleo, tem gás natural. Não estou falando só do pré-sal, não, de várias outras reservas, ainda desconhecidas, ou ainda não divulgadas, ainda não exploradas. Apesar de todo o saque, apesar de toda a expoliação sofrida por esse país, ainda tem ouro no Brasil, ainda tem diamante no Brasil, ainda tem pedras preciosas no Brasil. E o Brasil tem condições tecnológicas. De uns tempos para cá, por alguma razão, nós estamos enxergando menos essa grandeza brasileira. Mas o Brasil chegou a ser um dos maiores produtores de aviões comerciais do mundo. Um dos maiores produtores de aviões, meus amigos, do mundo. Uma das maiores e melhores petroleiras do mundo, a Petrobras, que domina tecnologias de exploração do petróleo em águas profundas. Isso nem mesmo países ricos conseguem fazer com facilidade. Base de lançamento de foguetes. Que país é esse? É o nosso. Por alguma razão, sistematicamente, só para concluir, durante muito tempo, nós pensamos que o Brasil é fraco, nós pensamos que o Brasil é atrasado, nós pensamos que o Brasil é pobre. O Brasil não é pobre, não. Mesmo na crise, o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Nesse momento, o Brasil tem 300 bilhões de dólares, não é de reais, é de dólares de reservas financeiras. Diga, quem ia falar? É o Thales, professor. Oi, Thales, pode falar. O Brasil, ele é o maior produtor de petróleo, né? E a gasolina aqui é mais cara que nos outros países, tipo. Aqui é 5 e tá, de 5,30 aqui em Camusim. Aí você vai no Uruguai, Paraguai, que é bem assim, tá de R$ 1, 1,50. Verdade, Thales. Todos os países produtores de petróleo no mundo, a gasolina é barata. Só no Brasil que é caro. O problema aí é de gestão, é de administração. Não é do recurso. E é Como é que eu tenho muito porque... petróleo e tenho gasolina cara? Isso não faz sentido. Isso faz sentido num país pequeno que não tenha petróleo. Aí faz sentido a gasolina ser cara, não é? Porque eu tenho que exportar, eu tenho, E é uma porque coisa nós somos os garante. maiores produtores. Sim, somos um dos maiores produtores do planeta. E a gasolina é cara, e o diesel é caro, porque aqui nós seguimos regras que não favorecem o consumidor brasileiro.
favorecem outros sistemas, né? Então, existe uma distorção. Posso até dizer que há uma certa precificação artificial. Atualmente, pelas regras praticadas, o petróleo segue no Brasil preços que correspondem ao cenário internacional. Ora, mas o petróleo não é produzido nem aqui? Nós não somos um país continental? Nós não podemos ter gerência sobre isso? E por que eu preciso me basear em fatores internacionais se nós somos um dos que determinam a quantidade volumétrica de petróleo no mundo? Sabe por quê? Porque nós temos ainda uma cultura que segue a seguinte lógica. Eu vou dizer qual é o problema da gestão brasileira, independente do governo, do partido. É que nós gostamos muito de vender laranja e comprar suco de laranja. Nós gostamos muito de vender minério de ferro e comprar aço. Nós gostamos muito de vender soja e de comprar produtos derivados da soja. Esse é o problema do Brasil. Enquanto que os países ricos entenderam que devem agregar valor às suas mercadorias, bens, o Brasil insiste em comercializar com a lógica de um produtor primário. Qual é a lógica de um produtor primário? O produtor primário, ele pensa, olha, eu tenho muita laranja aqui no Brasil, então eu vou vender essa laranja, eu vou exportar essa laranja. Só quer produzir o efeito bruto, né? Não quer partir para a finalidade. Isso, Nilson, exatamente. Quer dizer, o que é que o país pobre, entre aspas, com a mentalidade pobre, porque o Brasil é rico, mas tem a mentalidade pobre, o Brasil é rico e pensa que é pobre, o que é que ele faz? Ele vende laranja. Só. O país rico, como é que ele pensa? Ele pensa assim, cara, eu tenho laranja, então eu vou vender suco de laranja congelado ou em caixinha para o mundo. Ele vai fazer o processamento daquela laranja, né? Exatamente. A laranja beneficiada, a laranja processada, o suco congelado tem mais valor do que a laranja in natura, a fruta. O produto, quando é beneficiado, quando é transformado, ele tem mais valor. Então, é mais caro. Então, traz mais divisas, traz mais rendimento. Entende? Então, a nossa lógica ainda é um pouco atrasada. Então, o camarada pensa, aqui tem muito ferro, aqui tem muito minério de ferro, muitas jazidas, tem. Mas o que o Brasil mais faz é vender o minério de ferro in natura. O que é que os países ricos, como é que eles raciocinam? Raciocinam assim, cara, aqui tem ferro? Tem, eu não vou vender ferro. Eu vou transformar esse ferro em aço. E aço é mais caro que ferro. Então, eu vou vender chapas de aço em vez de vender minério de ferro in natura. Então, eu ganho mais. Então, eu produzo mais valor agregado. Entende o que é isso? Eu estava vendo, inclusive foi divulgado pelas redes sociais, e é verdadeiro, porque tem muita fake news por aí, mas essa notícia é verdadeira, que se você pegar 1 quilo de ferro e comparar com 1 quilo de parafusos, a diferença de preço entre 1 quilo de ferro e 1 quilo de parafusos feito de ferro ou feito de aço é gigantesca. Então, quer dizer, o produto, conforme ele é transformado, conforme ele é trabalhado, conforme ele é beneficiado, ele vai agregando preço, vai agregando valor, não é? Então, vamos raciocinar. O Brasil ainda teima em raciocinar e se comportar como um produtor meramente primário, preguiçoso ou que não tem condições de beneficiar. O Brasil tem condições de beneficiar. O Brasil tem condições de agregar. O Brasil tem condições de atribuir valor. O que é mais caro? Cana de açúcar ou caldo de cana? Caldo de cana. Caldo de cana. É mais caro do que cana. O que é mais caro? Petróleo ou gasolina? Gasolina. Gasolina. Por quê? Porque a gasolina é o petróleo que foi refinado. Então, o Brasil pode deixar... O Brasil tem muito petróleo.
Brasil até vende petróleo. O Brasil pode deixar de vender petróleo e vender gasolina. Não pode? Pode. Esse é o raciocínio do ponto de vista macro que países avançados desenvolvem, que o Brasil pode também desenvolver. Certo? Claro que tudo isso depende de uma mentalidade. Não é só eu, sozinho, querer fazer. Né? Mas é a minha sociedade, é o meu governo, os meus governos, as minhas, vamos dizer, a nação, como coletividade, querer, cobrar, pensar e apoiar, porque o Brasil ele tem muitos talentos individuais, mas às vezes nós somos um pouco egoístas ou simplesmente não valorizamos os talentos da terra. Muita gente inteligente aqui. Você sabia que um dos maiores juristas do mundo é cearense? Faleceu há poucos meses. Paulo Bonavides. Você sabia que um dos maiores advogados tributaristas é cearense, nasceu no Piauí, mas mora no Ceará? Hugo de Brito Machado. Nós temos muitas outras referências que nós poderíamos aqui citar. Tem físicos, tem engenheiros trabalhando, brasileiros, NASA, desenvolvendo projetos agora de exploração de Marte. Recentemente chegaram muitas sondas em Marte. Não só sondas americanas, não. Sondas que vieram de outros países, da China, dos Emirados Árabes, foram para Marte. E muitos desses projetos têm brasileiros envolvidos, engenheiros envolvidos. Por que nós não podemos lançar também uma missão como essa? Mesmo que possamos iniciar com missões mais simples, na órbita da Terra, os outros países ganham vantagem tecnológica sobre a gente. E a gente insiste em trabalhar a questão primária. Podemos vender coisas primárias, devemos ter, mas devemos também atentar para a geração de riqueza e valor através de agregar valor a produtos, mercadorias, serviços. Né? Isso vale para o setor energético. Isso vale para vocês, eletrotécnicos. Isso vale para o Brasil e o mundo. Alguma pergunta até aqui, meus amigos? Comentários? Dúvidas? Indagações? Críticas? Ou desabafos? Então, nós vamos prosseguir com a nossa aula de qualidade. Administrar é fazer mais com menos, até chegar ao ponto de fazer tudo com nada. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para atingir objetivos. O que há de mais importante são os objetivos. Você quer se tornar um eletrotécnico? É o seu objetivo. Para isso, você precisa de recursos, dinheiro, tempo, energia, caderno, uma caneta, nesse caso, nesse momento, a internet, recursos tecnológicos, recursos materiais, recursos financeiros, recursos de tempo. Até a sua saúde é um recurso, porque se você tiver com Covid, Zika, chikungunya, tudo ao mesmo tempo, e gripado ainda mais, você não tem muitas condições de se concentrar na aula. Então, a saúde também é um recurso. Planejando, organizando, dirigindo e controlando bem esses recursos, você atinge os seus objetivos. Se fizer isso mal, você não atinge. Se fizer mais ou menos, demora a atingir. A gestão, a administração vale para a tua carreira profissional. Vale para a tua vida pessoal. Vale para as empresas. Vale para os governos. Vale para a indústria, comércio, os prestadores de serviço. Vale para a atividade do eletrotécnico. Planejar, organizar, dirigir e controlar recursos para atingir objetivos. Muito bem. Falando nesse conceito,
Nós falamos de... Vamos continuar a revisar o processo administrativo. O planejamento, a organização, a direção e o controle. Já falei sobre isso, mas hoje eu vou aprofundar. Planejamento é algo importante? Muito importante. Muito importante mesmo. Essa aula aqui, ela foi planejada. Eu não estou aqui por acaso. Você se planejou para assistir essa aula também. O professor faz o plano de aula. Antes de fazer uma obra, você pode solicitar um orçamento. O orçamento é um plano financeiro da obra, antes de você fazer desembolsos ou um serviço. Orçamento. Antes de uma batalha, tem um plano de batalha, que um general faz, um coronel faz. Os governos fazem planejamento, o plano plurianual, por exemplo. E, às vezes, existem coisas que são problemas de planejamento. Aquela queda do avião com a Chapecoense, alguns anos atrás, foi um problema de planejamento. Professor, foi um problema mecânico. Professor, foi um problema de combustível. Professor, foi falha do piloto. Professor, foi falha da empresa. Mas, acima de tudo, foi uma falha de planejamento. Por quê? Porque todo voo comercial daquela natureza, existe o plano de voo. E lá no plano de voo, já estava dizendo que o avião ia cair. Era só ler. Quem tivesse observado com responsabilidade o plano de voo, diria: esse avião não pode decolar, não. Essa viagem não pode acontecer, não. Mas por quê, professor? Porque lá no plano de voo tinha dizendo a quantidade de combustível que tinha no avião era somente a única quantidade necessária para fazer o trajeto, sem sobrar nenhuma gota a mais. Isso está certo? Não. Nem no ônibus, nem no transporte rodoviário está certo, nem no automóvel está certo, quanto mais numa aeronave de grande porte. Todo plano de voo precisa apresentar informações que garantam a segurança daquele voo. E aquele plano de voo da Chapecoense já dizia: esse avião vai cair. Era só ler. Então, foi um problema de planejamento. O planejamento, ele antecipa os problemas. Pode antecipar soluções também. Planejar não é fazer, planejar é preparar, é pensar, é antever antes da execução, antes do desenvolvimento. Certo? Bom, vamos prosseguir. Professor, o planejamento de fato é importante, é preponderante, mas eu posso fazer alguma coisa sem planejar? Pode. Você pode fazer tudo sem planejar. Mas quando você não planeja, você tende a gastar mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mais recursos, e a tendência de dar errado é maior. Tudo pode dar errado, mesmo você planejando, mas quando você não planeja, a chance de dar errado é maior. Você, principalmente você, profissional, não deve ser refém do improviso. Na área de elétrica, o pessoal até brinca, né, com as gambiarras. A gente vê muito por aí. Aí o pessoal diz: professor, isso não é gambiarra, não. Isso aqui é um arranjo técnico. Né? Tem um nome bonito para as gambiarras. Cuidado. Não vai improvisar numa profissão que está em jogo a sua vida, a vida do seu cliente, a segurança de todos, não é? E a sua própria reputação.
Cuidado com as gambiarras, cuidado com os arranjos técnicos. Vamos procurar planejar e desenvolver bem. Muito bem. Continuando. Observem mais o processo administrativo. Vamos observá-lo mais. Planejamento, organização, direção e controle. Te peço licença aqui só um segundinho, só um segundo. A chuva aqui está torrencial, né? Isso tem um lado bom e o lado ruim. Mas sejamos gestores, administradores profissionais e vamos transformar os limões em limonada. A chuva tem que ser canalizada para algo positivo, né? Quando ela está diante da gente. Bem, professor, me dá um exemplo de como planejar é importante. Vou te dar um exemplo daqueles exemplos populares que eu gosto de lançar, para você nunca mais esquecer. Imagine um cidadão casado, só ele e a mulher, sem filhos, que trabalha 16 horas por dia, de domingo a domingo. Ele está há 15 anos na empresa e ele nunca tirou férias. E, por alguma razão, ele começa a se sentir ligeiramente cansado, ligeiramente fatigado, ligeiramente estressado, até que ele tem uma espécie de colapso e cai no chão e é levado ao hospital. E no hospital o médico diz assim: fulano, tu vai morrer. Aí ele fica preocupado. Morrer por quê, doutor? Eu sou tão jovem. Porque você está trabalhando demais, você está sob exaustão, você teve uma estafa física e mental, e se você não se cuidar, você vai morrer em poucas semanas. O que é que tem que fazer então, doutor? Eu sugiro que você tire umas férias. Aí o cidadão vai para a empresa, fala com o patrão e diz: patrão, o médico disse que eu vou morrer. Aí o patrão diz: morrer por quê, rapaz? Você é tão jovem. Porque eu estou há 15 anos trabalhando direto, sem tirar férias, 16 horas por dia, de domingo a domingo. Aí o patrão diz assim: eu nunca te dei férias, não, nem lembrava, você nunca reclamou. Pois é, patrão, tirei não. Nunca te dei folga, não, você nunca me lembrou. Pois é, tirei não, patrão. Aí o patrão diz: vamos fazer um acordo. Eu vou te dar todas as tuas férias acumuladas em dinheiro, que eu estou te devendo esses 15 anos, e vou te dar 30 dias de folga. Tá bom assim? Aí o funcionário diz: tá bom, patrão. Fecha um acordo, né? Aí o cidadão vai para casa com dinheiro no bolso já. Aí chega para a mulher e diz assim: mulher, estou de férias, né? Estou de férias. Aí a mulher diz assim: finalmente, nós agora podemos ter a nossa nova lua de mel. Nova não, porque não tivemos nem a primeira, né? Você não teve tempo. Aí a mulher diz assim: vamos planejar a nossa nova lua de mel. Aí o cidadão diz: que planejar que nada, mulher. Eu estou em tempo aqui de morrer, de ter uma estafa. Quero planejar nada não, quero me preocupar com nada não. Eu vou é curtir para desopilar, senão eu vou ter um troço aqui. Aí ele diz: eu vou sair. Aí a mulher diz: deixa eu ir contigo. Ele diz: não, fica aí. Ele sai, pega o carro e sai.
E lá pelas tantas, dá uma vontade nele de ir para outro lugar. Aí ele pensa, eu vou lá para Natal, no Rio Grande do Norte. Nunca fui, ouvi dizer que é muito bonito lá, eu vou para lá. Aí pega o carro e vai. Não faz a revisão no carro, vai só com a roupa do corpo, não faz reserva de hotel, nada, simplesmente vai. Está com dinheiro no bolso, está confiante, quer desopilar. Por alguma razão, no meio do caminho, dá um problema mecânico no carro e ele fica no prego. Poxa vida, estou no prego e agora? Mas estou com dinheiro no bolso, vou dar um jeito aqui. Ele tenta, vai, consegue um mecânico, resolve o problema, segue viagem. Lá pelas tantas, bate aquela fome desesperadora e só tem um restaurante daquele de beira de estrada cujo prato de comida é R$50. Ainda tem uma placa dizendo assim, se deixar a comida no prato, paga uma multa de R$10. Aí ele diz, mas eu estou com fome, vou lá. Aí vai lá, bota a comida, quando ele vai comer, a comida está azeda, ele estraga a comida toda. E o restaurante cobra para ele R$60 porque ele deixou a comida no prato. Ele não quer brigar porque está quase morrendo. Ele diz assim, me dê só um café para tirar o gosto. R$15 o cafezinho. Em Fortaleza está quase assim. Aí ele toma o café, paga os R$60 no almoço, mais os 15 do café, dá R$75 e segue, né? E é porque eu não estou contabilizando aqui a gasolina, que está nas alturas. Finalmente ele chega lá em Natal, vai procurar hotel. Ele não sabia, mas era autoestação, tudo lotado. Não tem vaga. Vai procurar as pousadas, tudo lotado. E agora, o que é que eu faço? Aí procura. Ele encontra o hotel, que o recepcionista diz assim, olha, não tem vaga agora não, mas vai já ficar vaga a suíte semipresidencial. Está na promoção. Custa somente R$900 a diária. Promoção. Aí ele diz, eu vou ficar, né? Só que o hotel exige para ele 5 diárias adiantadas, porque ele vai ficar mais tempo. E é uma suíte semipresidencial. Ele paga. Lá pelas tantas, continua. E aí, achando que tinha tudo incluído nesse pacote. Ia ter almoço, janta, tem não, é só o café da manhã. Até a água, se ele quiser beber, ele paga. É só R$10 a garrafinha, viu? Aquela garrafinha pequena. Ele fica, já estava ali mesmo, só que a mulher dele liga e diz assim, marido, você está onde? E ele diz, mulher, eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Natal? Mas você nem falou nada, você nem me convidou, nem nada. Pois é, mulher, sabe como é que eu sou? Eu sou assim de Veneta, né? Decidi vir, cheguei. Aí a mulher só diz uma última frase assim, tu vai ver, viu? Aí desliga o telefone. Ele fica preocupado, o que será que vai acontecer? Fica mais estressado do que estava, quer saber de uma coisa? Vou-me embora. Aí ele vai embora, pede a diária de volta, só que o hotel não dá, ele diz que não tem ressarcimento. Faz o trajeto todo de volta para casa, mais estressado do que estava, em tempo de morrer. E quando ele chega em casa, imagine o que aconteceu. Fica por conta da sua imaginação. Tudo isso aconteceu porque não houve planejamento. O planejamento é importante. A falta do planejamento pode acarretar problemas. Eu vou encerrar essa reunião. Daqui a 2 minutinhos a gente vai voltar e eu vou explicar como ele poderia ter usado a ferramenta do planejamento e ter se dado muito bem. Volto já.